Está aberta a sessão. O secretário lê a ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 4 de agosto de 2004, presidência do ministro Nelson Jobim, Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Comperes, pregoado os seguintes processos: ações diretas de constitucionalidade em base à declaração e mandato de segurança e mandato de segurança. Não houve objeção, está aprovada a ata. Senhores ministros, vamos passar a pauta. Começamos pelo tema do dia. Ministro Carlos Veloso, com vista ao ministro Marco Aurélio. Ação direta de inconstitucionalidade 2847. Relator, ministro Carlos Veloso. Requerente, Procurador-Geral da República. Requerido, Governador do Distrito Federal e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Após o voto do senhor ministro Carlos Veloso, na sessão de 12 de fevereiro, após o voto do senhor ministro Carlos Veloso, relator que julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das leis 1176, de 29 de julho de 1996, 2793, 16 de outubro de 2001, 3130, 16 de janeiro de 2003 e 232, de 14 de janeiro de 1992, todas do Distrito Federal, pelo de vista dos autos, senhor ministro Carlos Brito. Ausentes naquele momento, os ministros Marco Aurélio César Peluso, presidido pelo ministro Maurício Correia. Já na sessão de 10 de março de 2004, o retornou feito em mesa, o ministro Carlos Brito acompanhava o relator e julgava procedente a ação declarada inconstitucionalidade das leis referidas, e aí pediu vista ao ministro Marco Aurélio. Portanto, nós temos dois votos à frente, do relator e do ministro Carlos Brito, julgando procedente as ações. Ministro Marco Aurélio, por favor. Presidente, colho da inicial havia resultado a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, de representação formulada por parlamentares integrantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A ação está dirigida contra as leis distritais 231, de 14 de janeiro de 1992, 1176, de 29 de julho de 1996, 2793, de 16 de dezembro de 2001 e 3130, de 16 de janeiro de 2003. A abrangência da medida a alcançar diplomas suplantados, fez-se considerado o fato de, fulminado o mais recente, restabelecer-se o anterior. Eis uma breve síntese da disciplina normativa implementada pelos diversos instrumentos legais. Lei 232, de 14 de janeiro de 1992. Esta lei autorizou o governo do Distrito Federal a instituir a loteria social, dando outras providências. Foi prevista a modalidade instantânea, apontando-se como objetivo maior a captação de recursos para o financiamento de programas na área social e comunitária. Os recursos arrecadados seriam aplicados no financiamento de habitação popular, de infraestrutura básica e de programas nas áreas da saúde, educação e esporte amador, de modo a beneficiar exclusivamente comunidades carentes, crianças abandonadas, idosos e ex-presidiários. Constituiu-se um fundo especial e um conselho de administração da loteria social, atribuindo-se-lhes a responsabilidade da programação, administração e exploração das atividades lotéricas, devendo, para tanto, definir projetos e prioridades de aplicações, acompanhar, fiscalizar e controlar a apuração dos resultados. O Conselho fez-se composto pelos secretários da Fazenda e do Desenvolvimento Social, pelo presidente do Banco de Brasília, por um representante dos sindicatos de trabalhadores e por 4 representantes comunitários, sendo um de instituição beneficente. Impôs-se ao governo a obrigação de enviar trimestralmente à Câmara Legislativa
Relatório circunstanciado com a especificação da aplicação dos recursos provenientes da loteria social, cumprindo aos membros do Conselho apresentar, no ato da posse da exoneração, declaração de bens. Lei 1176, de 29 de julho de 1996. Este diploma manteve a loteria no âmbito da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal. Quanto à destinação dos recursos, alargou-se para alcançar não só o financiamento de habitação popular, como também a infraestrutura urbana básica, a aquisição de equipamentos para a segurança pública e a viabilização de programas de prevenção e repressão ao uso de drogas e de tratamento dos usuários de drogas em programas de saúde, educação e esporte amador comunitário. Há referência à atenção preferencial aos setores de baixa renda, beneficiando crianças, adolescentes, idosos e ex-presidiários. O Banco de Brasília, S.A., foi designado como agente financeiro da loteria social, cuja atuação estendeu-se a ponto de abranger a loteria convencional, com venda de bilhetes, a instantânea, também a partir de bilhetes, a loteria de concurso, o sorteio numérico, o concurso de prognósticos com a indicação pelo apostador de números, símbolos ou figuras, e a loteria mista, com venda de bilhetes a reunir características de duas ou mais modalidades. Impôs-se o lançamento nos bilhetes, bem como nas peças publicitárias, da expressão, aspas, atenção, não coloque em jogo as prioridades de sua família, fecho aspas. Manteve-se o Conselho composto pelos secretários de Fazenda e Planejamento de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, pelo presidente do Banco de Brasília e por 3 representantes dos trabalhadores, um representante do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e 4 representantes comunitários, um dos quais oriundo de instituição beneficente. Permaneceram no mais e no que interessa os dados relativos ao diploma anterior. Lei 2.793, de 16 de outubro de 2001, dispôs-se neste ato normativo sobre a destinação de recursos, fixando-se em 50% aqueles reservados ao atendimento dos portadores de deficiência, 25% para as ações voltadas às crianças e aos adolescentes e 25% para os programas concernentes aos idosos. Previu-se a fiscalização da aplicação dos recursos e deu-se nova definição ao Conselho de Administração, incluindo-se o presidente do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, o diretor da Diretoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência da Secretaria de Trabalho e Direitos Humanos, o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o titular da Gerência para Assuntos do Idoso e da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Trabalho e Direitos Humanos do Distrito Federal. Mencionou-se a participação de um representante comunitário, oriundo de instituição beneficente, indicado pelo Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social do Distrito Federal, e de um representante da Associação Nacional das Loterias Governamentais. Lei 3.130, de 16 de janeiro de 2003. Mediante este diploma, imprimiu-se nova redação ao artigo 1º e dispôs-se sobre a presidência do Conselho de Administração pelo secretário de Estado de Ação Social, versando-se ainda acerca da Subsecretaria de Captação de Recursos. Na assentada em que teve início o julgamento, o relator, ministro Carlos Veloso, concluiu pela inconstitucionalidade das leis referidas, seguindo-se
o pedido de vista do ministro Carlos Aires Brito, no que veio a votar em idêntico sentido. Salvo engano, o relator entendeu, pelo conflito das normas legais com a competência exclusiva da União prevista no artigo 22, incisos 1 e 20 da Constituição Federal, enquanto o ministro Carlos Aires Brito ressaltou que o Distrito Federal acabou por legislar sem base em regime jurídico central de sorteio, já vigorante no âmbito da União. Há uma articulação, presidente, de inépcia da inicial, tema que é passível de ser examinado de ofício, em memorial distribuído pelo Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal, mas improcede. O que se sustenta é que não haveria um pedido específico de declaração de constitucionalidade dos diplomas, e na inicial há esse pedido. Continuo. Excluo inicialmente a possibilidade de ter-se o conflito dos diplomas emanados da Câmara Distrital com o artigo 21, inciso 1 da Constituição Federal, porquanto, em momento algum, abrangem textos sobre direito penal. A circunstância de o Estado-membro disciplinar certa matéria, regulamentando-a, como é o caso da relativa às loterias, não implica afirmar haja legislado no tocante ao direito penal. Não se editou legislação a revogar a lei das contravenções penais, valendo notar que, considerado o Decreto-Lei 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, a glosa penal, sob o ângulo da contravenção, diz respeito à extração de loteria sem concessão regular do poder competente. O que cumpre examinar é a competência para legislar sobre loterias, visando ao funcionamento destas, presente o disposto no inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Em síntese, ter-se-ia como adentrado o campo do direito penal, caso dispusesse qualquer das leis atacadas nesta ação direta de inconstitucionalidade sobre contravenção penal, excluindo-a na linha direta do cenário jurídico. No caso, o preceito do Decreto-Lei 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, limita-se a glosar a prática lotérica sem a existência de concessão, e na espécie discute-se a competência para regular tal prática, o que se circunscreve a campo estranho ao penal. No mais, os autores não divergem sobre a definição do serviço de loteria como público, definição que decorre da lei, segundo Miguel Reale, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Celso Antônio Bandeira de Melo e Luiz Roberto Barroso. O legislador, como ressaltado por Celso Antônio Bandeira de Melo, em curso de Direito Administrativo, erige ou não em serviço público tal ou qual atividade, desde que respeitados os limites constitucionais. Em artigo publicado em temas de direito constitucional, Luiz Roberto Barroso aduz que a atividade de exploração de loterias é considerada como serviço público por definição legislativa desde 1932, aludindo ao decreto desse ano, de número 21.143, e aos decretos-leis sucessivos, 2.980, de 41, 6.259, de 44 e 204, de 67, sendo que no último dispôs-se, artigo 1º, a exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas de direito penal, constitui serviço público exclusivo da União,
não suscetível de concessão e só será permitida nos termos do presente decreto-lei. Inegavelmente, com esse preceito, criou-se o monopólio da União para a exploração das loterias, gênero. Ainda sob a égide da Constituição anterior, Caio Tácito produziu artigo sob o título Loterias Estaduais, Criação e Regime Jurídico, publicado na revista Direito Público, número 77, de 1986, às páginas 78 e 79. Apontou o autor o conflito da norma do Decreto-Lei 204/67 com o princípio da autonomia estadual. Remeteu a regra segundo a qual aos Estados são conferidos todos os poderes que explícita ou implicitamente não lhes sejam vedados. Presente o artigo 13, parágrafo 1º da Carta à época em vigor, e hoje a cláusula do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Máxima de 1988, a revelar que são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas na própria Constituição. Evocando a conveniência constitucionalmente ordenada entre o poder central e os poderes locais, ressaltou o jurista que cabia aos Estados-membros a administração dos próprios serviços e, a fortiori, a competência de criá-los conforme opção política. No mesmo sentido, emitiu parecer o ministro desta Corte, Oswaldo Tringueiro, em 1985, assentando que a Constituição não impede o funcionamento da loteria estadual. Primeiro, porque não atribui esse serviço à União com exclusividade. Segundo, porque não proíbe, de forma expressa ou simplesmente implícita, a existência das loterias estaduais. Se a União pudesse, por lei ordinária, tornar exclusivo um serviço público que a Constituição não proíbe aos Estados, a autonomia destes estaria reduzida à letra morta. A legislação comum poderia aumentar desmedidamente a área de competência federal, estabelecendo a exclusividade da maioria dos serviços públicos concorrentes ou de exclusividade estadual. O parecer foi publicado na revista Direito Público, número 76, de 1985, às páginas 38 e 39. Nessa mesma linha, pronunciou-se o saudoso Geraldo Ataliba, salientando que só são exclusivas da União as competências arroladas no artigo 8º da Constituição Federal. Estas, o Estado federado não pode desempenhar sem acordo com a União. As demais possíveis atividades públicas, ex vi do preceito do parágrafo 1º do artigo 13, podem ser exercidas pelos Estados concorrentemente ou não com a União. Em passo seguinte, adentrando a exploração de loterias e similares, Geraldo Ataliba concluiu tratar-se de atividade subsumível no conceito lato de serviço público. Quanto à competência da União para legislar sobre direito penal, disse da impossibilidade de dar-se a esse enfoque alcance superlativo, a ponto de chegar-se à proibição aos Estados do exercício de uma atividade que é qualificada como serviço público e que, segundo lições expendidas, rege-se pelas leis que o ente federado vier a adotar. Confira-se com o artigo constante da Revista Direito Público, número 91, página 96, em artigo de Carlos Arissa Feld,
sob o título Loterias Estaduais na Constituição de 1988. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em 1987, consignou que o congelamento do status quo fático das loterias estaduais, decidido por uma lei da União, fere esta basilar isonomia, referindo-se ao artigo 9º, inciso 1 da Carta em vigor, no que preceituava ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos territórios e aos municípios, criar distinção entre brasileiros ou preferências em favor de uma dessas pessoas de direito público interno contra outra. Essa benção geral constituir premissa básica do federalismo, que somente a Constituição Federal cabe restringir a autonomia dos Estados-membros. Resta saber, tem-se na previsão do inciso 20 do artigo 22 da Carta da República abrangência a ponto de alcançar as loterias estaduais nas diversas espécies? A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios apanha as loterias estaduais? Eis a questão constitucional da maior relevância com a qual se defronta a Corte, não havendo espaço para a ótica que, escapando da seara jurídico-constitucional, situe-se em outras mais amplas, mesmo porque a União explora, com largueza maior, a atividade lotérica. Sob o ângulo do monopólio, bem ressaltou Fábio Conder Comparato em Monopólio Público e Domínio Público, Exploração Indireta da Atividade Monopolizada, publicado em Direito Público, Estudos e Pareceres, 1996, página 149, que a Carta atual, ao contrário das Constituições de 1946 e 1967/69, mostra-se taxativa quanto aos setores ou atividades em que se tem um monopólio estatal, agora deferido exclusivamente à União. Então, o consagrado mestre proclamou que a lei já não pode criar outros monopólios, não estabelecidos expressamente no texto constitucional. No mesmo sentido, é a lição de Pinto Ferreira, também mencionada no parecer Natureza Jurídica das Loterias e Bingos, competência dos Estados, membros na matéria, de Luiz Roberto Barroso. Só existem monopólios criados pela Constituição. A lei máxima não reserva, o serviço público de loterias expressamente à União, ficando afastada assim a possibilidade de cogitar-se de monopólio. Daí a perplexidade gerada com a inserção, na medida provisória 2216, de 31 de agosto de 2001, do artigo 17, emprestando nova redação ao artigo 59 da Lei 9.615, de 24 de março de 1968, que, revogada pela medida provisória 168, de 20 de janeiro de 2004, voltou esse artigo 59 a vigorar no que o Senado retirou do cenário jurídico o último diploma, a medida provisória 168, ou seja, a proibitiva dos bingos. Artigo 17, o artigo 59 da Lei 9.615, de 24 de março de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 59. A exploração de jogos de bingo, serviço público de competência da União, será executada direta ou indiretamente pela Caixa Econômica Federal em todo o território nacional, nos termos desta lei e do respectivo regulamento. Eis mais uma serventia
encontrada para esse instrumento excepcional de normatização, que é a medida provisória, criar um monopólio ligado à área da loteria. A visão primeira do inciso 20 do artigo 22 da Carta Federal, a versar sobre sistemas de consórcios e sorteios, reservando-os à disciplina pela União, conduz à conclusão sobre a abrangência, a ponto de alcançar loterias. Afinal, estas submetem-se a sistema de sorteio. Todavia, os dois vocábulos, consórcio e sorteio, conforme ressaltado por Luiz Roberto Barroso, jamais englobaram o serviço lotérico. Cito o autor, a Lei 5.768 de 71, no que tratou do sorteio de consórcio, da distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda e das operações voltadas à aquisição de bens de qualquer natureza, sendo que, nesse diploma, a única referência à loteria fez-se considerada a seriedade, mediante remissão para definir os participantes contemplados. A Lei 5.864, de 72, cuidou dos sorteios organizados por instituições declaradas de utilidade pública para custeio de obras sociais, nenhuma ligação havendo com a exploração de loterias pelo poder público. Cretela Júnior, em Comentários à Constituição de 1988, volume 3, página 1579, registrou que, pela primeira vez, a Carta da República conferiu à União competência privativa para legislar sobre consórcios e sorteios. Então, o autor traçou um paralelo entre a inflação e a competência constante do inciso anterior, ou seja, do inciso 19, para legislar sobre sistemas de poupança, captação e garantia, dada a perda do poder aquisitivo da moeda, da poupança popular. Ora, ante as interpretações possíveis, deve-se buscar que mantenha íntegro o sistema, preserve a própria federação. A Constituição Federal, conforme destacado por Carlos Ari Sanfeld, no artigo mencionado, não prevê a competência da União para legislar sobre loterias. A junção, no inciso 20, dos vocábulos consórcios e sorteios é conducente a chegar-se à identidade entre eles. Tem-se, então, o texto a apanhar os sorteios que se façam ligados à atividade financeira assemelhada aos consórcios. Colho ainda do parecer de Luiz Roberto Barroso que a Constituição, quando se refere à modalidade lotérica, utiliza a expressão concurso de prognósticos, inciso 3 do artigo 195, o mesmo se constatando em diploma legal de índole ordinária, a Lei 6.717, de 12 de novembro de 1979, no que autorizou a Caixa Econômica a realizar como modalidade da loteria regida pelo Decreto-Lei 204, de 27 de janeiro de 1967, presente o gênero serviço público, concurso de prognóstico sobre os resultados de sorteios de números, promovido em datas fixadas, com distribuição de prêmios mediante rateio. Aqui, sim, atuou a União e fê-lo porquanto envolvido um serviço público de índole federal, aludindo-se expressamente à modalidade loteria federal, contrapondo-se a esta a loteria estadual. O que se nota a esta altura é que, ante possíveis desvirtuamentos de objetivo verificados em uma espécie de loteria, a dos bingos,
já que estes também dependem de sorteio para obter-se prêmio, confundem-se conceitos e, com isso, é colocado em jogo todo o sistema de loteria estadual existente no país, emprestando-se, para tanto, ao inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal, alcance incompatível com o fato de viver-se em uma federação, o que pressupõe necessariamente a reserva e a manutenção, relativamente aos entes federados, da disciplina normativa dos serviços públicos que resolvam prestar. O remédio para os desvios de conduta porventura existentes, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, etc., não é esse, sob pena de inconcebível retrocesso constitucional. As leis atacadas nesta ação direta de inconstitucionalidade disciplinam a loteria gênero, como se tem em quase todos os estados brasileiros, pouco importando que abranja a nova modalidade, a que se faz sob a nomenclatura bingo, geradora de toda essa celeuma no campo administrativo e político-legislativo. Perceba-se o alcance do estrago que uma concepção centralizadora ocasionará. A loteria estadual, sempre revelada como serviço público e voltada ao amparo social, especialmente dos menos afortunados, está em todos os estados, sendo exceção única o do Amapá, no que o chefe do Poder Executivo, nos 2 mandatos que antecederam ao atual, governador João Capiberibe, vetou projetos que visavam a regulá-la. Também não cabe, diante da modalidade bingo, distinguir essa espécie, considerando-a, quanto à normatividade e até mesmo à exploração, primazia da infalível atuação federal. A sorte lançada, para usar vocábulo pertinente à matéria, é ampla, ou bem se conclui que a previsão do inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal diz respeito a consórcios e sorteios, sem a abrangência a ponto de solapar o princípio, até hoje não colocado em dúvida, consoante o qual ao Estado-membro cumpre legislar sobre os próprios serviços públicos, ou, mitigando-se o federalismo, em concentração ímpar, não notada sequer no regime de exceção que precedeu os novos ares democráticos da Carta de 1988, assenta-se a insubsistência, a ilicitude de toda a legislação estadual que até aqui foi observada, atribuindo-se à União legitimidade para legislar sobre a loteria estadual, essa espécie de serviço público. Este julgamento ganha, portanto, sentido maior, presentes quer as inúmeras ações em andamento na Corte contra leis de outros estados, quer a sinalização ao Congresso Nacional, aos deputados e senadores, sobre o fidedigno alcance da Carta da República. É certo que a chamada Lei Zico, Lei 8.672, de 6 de julho de 1993, veio a disciplinar o bingo, buscando-se com isso recursos para o setor de desportos. A seguir, a Lei Pelé, Lei 9.615, de 24 de março de 1998, revogando inteiramente o diploma primitivo, manteve os bingos como fonte de recursos para tal setor. Todavia, isso se fez no campo federal, sem prejuízo da atividade dos estados, mesmo porque, no estado do Rio de Janeiro, legislação anterior às 2 federais referidas
a Lei 2055, de 25 de janeiro de 1993, já autorizava a Loterge a promover o sorteio em tal modalidade. Por entender que não se tem, no inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal, a competência exclusiva da União para legislar sobre loterias, o que acabaria por colocar as diversas loterias estaduais na clandestinidade, peço vênia ao nobre relator e ao ministro que o acompanhou, Carlos Aires Brito, para julgar improcedente o pedido formulado, ressaltando mais uma vez que se está a tratar não apenas da espécie bingo, mas do gênero loteria. É como voto na espécie. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, Vossa Excelência votou. Eu votei, mas eu queria fazer um comentário, se Vossa Excelência permite. Seja apto. Eu acompanhei o ministro Carlos Veloso, em parte. Não aceitei, data vênia, o primeiro fundamento em que se baseou, o primeiro fundamento lançado pelo eminente ministro, de que as leis do Distrito Federal, invectivadas na ação direta de inconstitucionalidade, usurpavam competência legislativa da União em matéria penal. Eu entendi que as leis do Distrito Federal, aqui impugnadas, não continham, por nenhum modo, definição de delito nem cominação de pena. Não tratavam de matéria penal, portanto. Elas apenas, de um lado... Vocês me permitem uma parte? Na segunda parte, Vossa Excelência realmente me acompanhou. Na segunda parte. Eu não digo que esta é uma matéria, uma lei penal. Portanto, eu não digo que é uma lei que deveria tipificar a conduta como crime. O que, na realidade, ocorre é que o decreto-lei 204 de 1967, ele estabelece, no que toca à loteria, derrogação excepcional de normas de direito penal. Essa questão, aliás, foi bem posta no voto que proferiu aqui, quando do julgamento da ADIM 1169 do Distrito Federal, pelo eminente ministro Ibar Galvão, a dizer: a competência legislativa entre nós para autorizar a prática de loteria como tal, considerada toda ocupação que, mediante a distribuição de bilhetes, listas, cupons, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza. Artigo 51, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3688 de 41. Sem sombra de dúvida, da União, ente a que a Constituição Federal conferiu privativamente iniciativa legislativa sobre direito penal, artigo 22.1 da Constituição de 88, da qual se infere, por via de consequência, a competência de descriminalização das loterias por meio da autorização prevista no referido decreto-lei. A premissa do argumento importaria em dizer que a contravenção de loterias não autorizadas subiria de alçada da pobre lei de contravenções penais para a própria Constituição. Agora, o que na verdade eu penso que é determinante no caso é o segundo fundamento. Também acho. O segundo que Vossa Excelência realmente compartilhamos do mesmo ponto de vista. O artigo 22.20. 22.20, que expressamente estabelece que é da competência da União legislar sobre consórcios legislar e sorteios. Sobre inciso 20, sistemas de consórcio e sorteios. Ora, meu Deus do céu, será que os bingos, essa atividade que, na verdade, reflete uma jogatina desenfreada por esse Brasil lá fora, buscando dinheiro dos mais humildes, será que o bingo não tenhamos preconceito, sorteio? Excelência, né? Será que o bingo não compreende sorteio?
Ora, O bingo é uma modalidade de claro, sorteio. é uma modalidade de sorteio. É uma competição que depende da alha. Vossa Excelência, me permite? Pois Vossa Excelência, me prioritariamente permite? do azar. Eu não sei se o bingo é sorteio, mas o objeto da ADIM é textual, artigo 3º. Pode ser explorados pela Loteria do Distrito Federal, 1, Loteria Convencional, etc., cujo sorteio será efetivado. Número 2, Loteria Instantânea com venda de bilhetes previamente e sorteados. Perfeito. Número 3, Loteria de concursos com indicações, etc., submetidos a sorteio em horários tal. Número 4, sorteio numérico. Número 5, concursos de prognósticos. E número 6, Loteria mista, que mistura todos os sorteios. Perfeito. Sorteio é o que depende da sorte. Se a loteria é um serviço público, é possível conceber-se o ente central legislando sobre o serviço público do ente federado? Ministro, É que a loteria só é serviço público quando a lei federal, nos termos do que diz a lei de contravenção penal, excepciona. Se eu tiver a oportunidade de votar, eu vou conseguir. Mas a minha esclarecer premissa é isso. justamente que o que define o serviço como público ou não, em primeiro lugar, é a própria essência. Porque em segundo lugar, a legislação. Né? Nesse ponto No caso, eminente ministro? não se tem como serviço público apenas aquele serviço definido em lei federal. É possível haver um serviço público estadual ou municipal que não esteja previsto na lei federal. Dentro de um sistema que é competência privativa da União, que é o sistema de sorteios. E no meu voto, Excelência... Vamos ouvir, então, o voto do ministro Erugal? Um momento, Excelência. No meu voto, eu enfatizo o caráter normativo das leis do Distrito Federal. Elas não se limitaram a autorizar a instituição e o gerenciamento de sorteios. Elas foram além e tem um conteúdo nitidamente... Exato. Eu disse aqui, mais que autorizar a instituição de várias modalidades de jogo de resultado aleatório, 6 ao todo, mediante paga por parte dos eventuais apostadores, elas, as leis em causa, normatizam os assuntos que lhes servem de substrato fático, nome e característica de cada sorteio, mensagens sociais por ele necessariamente aportadas, possibilidade de concessão ou permissão à iniciativa privada, observado o devido processo licitatório, obrigação do envio de relatório trimestral à Câmara Legislativa do Distrito Federal, tipos de arregimentação de mão de obra a priorizar na operacionalização dos sorteios, etc., além de transferir para a chefia do Poder Executivo Distrital a complementar a regulação do que nela se contém. Ou seja, as leis do Distrito Federal legislaram sobre sorteios, sobre loterias, sobre concurso de prognósticos. Nessa medida, eu entendi, secundando o voto do eminente ministro Mário Veloso, eu entendi que houve usurpação da competência legislativa da União em caráter privativo. E nesse ponto é que nós afinamos as nossas vozes, eu, ministro. Então, data vênia do muito bem elaborado voto do ministro Marco Aurélio, eu mantenho meu ponto de vista no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de todas as leis aqui impugnadas. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu havia preparado por escrito um pequeno voto de 2 páginas e meia, mas verifico agora que vou precisar improvisar depois dessas 2 páginas e meia. Vou começar por um aspecto que me parece muito importante. É que, como disse o ministro Pertence, a proibição das loterias entre nós não decorre diretamente da Constituição, porém da chamada Lei de Contravenções Penais. O Decreto-Lei 3688 diz no artigo 51 que constitui contravenção penal promover ou fazer extrair loteria sem autorização legal. Depois, no parágrafo 2º, diz o que se considera loteria, e no parágrafo 3º diz que não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial. Pode ser que se argumente que esse preceito do artigo 51 da Lei de Contravenção Penal tenha sido revogado. Eu não estou convencido disso, mas até aceito o argumento. Pelo Decreto-Lei 6259 de 44,
que fala da extração de loteria sem concessão regular do poder competente e que atribui a pena, além da multa e da perda, para a Fazenda Nacional. Muito bem. Eu diria, de início, portanto, que a exploração de loterias constitui ilícito penal. No entanto, o ordenamento contempla outros preceitos normativos cuja incidência poderá afastar aquele preceito que define o ilícito. Eu tenho assim, portanto, que, além da norma penal proibitiva, o ordenamento prevê distinta hipótese normativa estatuidora de consequência jurídica diversa, quer dizer, uma regra jurídica de isenção de matéria penal. Ora, a União, no exercício da competência que detém para legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1, dispôs uma regra de isenção no texto do artigo 1º do Decreto-Lei 204. Então diz, a exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas de direito penal, constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão e só será permitido nos termos do presente Decreto-Lei. O que eu vejo aí? Eu vejo dois textos normativos contemplando hipóteses distintas, que, por sua vez, acarretam, cada uma delas, a incidência de consequências jurídicas distintas. Primeiro, a hipótese normativa exploração de atividade de loteria acarreta como consequência a ilicitude. Mas depois eu tenho uma outra hipótese normativa, que é exploração de atividade de loteria mais isenção, ou seja, autorização dada na forma da lei especial, que acarreta como consequência a licitude. Eu diria que a exploração de loteria será lícita se expressamente autorizada a sua exploração por norma jurídica específica, que me parece evidente é norma penal, porque é uma isenção à regra que caracteriza, que define a ilicitude. A regra de isenção retira do universo da ilicitude, admitindo a sua exploração. Eu diria que há aí uma operação de transposição da atividade do campo da ilicitude para o campo da licitude. E ela tem que ser provida, essa transposição, pelo texto normativo que estabelece a isenção. Então, eu diria que, se apenas a União e privativamente, para começar, senhor presidente, se apenas a União e privativamente a Constituição atribui competência para legislar sobre matéria penal, apenas a União poderá dispor a regra de isenção de que se cuida. Somente ela, e ela o fez também na Lei Zico, na Lei Pelé, poderá operar a migração da atividade ilícita, a exploração de loteria, para o campo da licitude. Portanto, para começar, eu diria que nem a lei estadual, nem a lei distrital, nem a lei municipal pode operar a migração do campo da ilicitude para o campo da licitude, porque isso é da competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1º. Portanto, eu diria, para começar, que as leis distritais de que cuida essa ADI são irremediavelmente inconstitucionais. Mas eu vou seguir adiante. Para tentar expor o seguinte ponto de vista. Quando nós tomamos o artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, nós verificamos uma certa complexidade no uso das palavras. Isso ocorre com grande frequência. É que aí se fala em atividade econômica no artigo 170 e no artigo 175 se fala em serviço público. Então, eu encontro uma certa dificuldade de compreender isso, porque a atividade econômica é também serviço público, ou seja, o serviço público pressupõe o desenvolvimento da atividade econômica. De modo que seria necessário fazermos uma distinção
entre a atividade econômica em sentido estrito, aquilo que compete ao setor privado, é o chamado campo do domínio econômico, e o serviço público, que é o conjunto das atividades que são da responsabilidade, cujo provimento, cuja prestação é da responsabilidade do poder público. Eu diria, se nós pudéssemos imaginar aqui um quadro, que nós temos a atividade econômica em sentido amplo, depois nós temos a atividade econômica em sentido estrito, aquilo a respeito da qual se fala da intervenção no domínio econômico, o campo do serviço público, e eu diria que há um terceiro campo, que é o campo da atividade econômica ainda ilícita. E aí eu tenho uma série de atividades que são atividades econômicas, onde se encontra, inclusive, a loteria, o jogo de azar, o proxenetismo, o tráfico de drogas, que continuam e são atividades econômicas. Ora, o que se dá nessa hipótese? O que se dá nessa hipótese é que a regra de isenção, que tem que ser lei federal, ela vai ao campo, a esse campo, que não é nem o da atividade ilícita, nem o campo do serviço público, e retira do campo da atividade econômica ilícita uma parcela dela, e ela, a lei federal, poderá fazê-lo para inserir, fazer migrar essa parcela da atividade econômica ilícita, seja para o campo do serviço público, seja para o campo da atividade econômica em sentido estrito. Fez com as loterias no decreto 204 e disse que a exploração de loteria deixava de ser ilícita, passava a ser lícita e constitui serviço público. Mas fez de modo diverso na Lei Pelé e na Lei Zico, quando trouxe não para o campo da atividade econômica, mas sim, perdão, não para o campo do serviço público, mas sim para o campo da atividade econômica. A lei federal podia fazer isso. Podia operar a migração do campo da ilicitude para o campo do lícito e podia escolher chamar de serviço público ou chamar de atividade econômica, em sentido estrito. Aí é uma grande perplexidade da doutrina, no meu modo de ver, em compreender, em aceitar que a exploração de loteria seja caracterizada como serviço público. O que é serviço público? Serviço público é atividade indispensável à coesão social. Aprendi isso com o nosso Cirne Lima. E aí começa-se a discutir como se caracterizaria a loteria como serviço público. Há um belíssimo artigo do professor Caio Tácito, há outro artigo do professor Geraldo Ataliba, ambos mencionados no voto do ministro Marco Aurélio, em que eles dizem o seguinte: é uma modalidade especial de serviço público. Por quê? Porque ela vai propiciar recursos que vão permitir o atendimento de determinadas necessidades sociais. Muito bem, então aceite-se como serviço público. Isso ninguém discute. O artigo do Ataliba foi mencionado, o artigo do Caio Tácito foi mencionado, o professor Luiz Roberto Barroso tem insistido muito nisso, em alguns pareceres e artigos, que é serviço público. Então, se é serviço público, eu não posso falar em monopólio. Porque monopólio é de atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito. Eu vou recorrer a um autor mais ou menos conhecido, chamado Rui Barbosa, que, num texto, Privilégios Exclusivos na Jurisprudência Constitucional dos Estados Unidos, e que se encontra... Eu, infelizmente, estou improvisando, não tenho os dados completos aqui, mas está nas Obras Completas, volume 35, tomo 2, edição de 63, página 13 e 14. Ele enfatiza a necessidade de distinguirmos entre o monopólio da atividade econômica, em sentido estrito, e o serviço público, e o privilégio. Absolutamente diversa, aspas, nos seus elementos, assim materiais como legais, de outros privilégios, que não desfalcando por modo algum o território do direito individual, confiam a indivíduos ou corporações especiais o exercício de certas faculdades reservadas de seu natural ao uso da administração no país, no Estado ou no município e por ela delegadas, em troca de certas compensações
a concessionários. E mais adiante ele diz, aspas de novo, num e no outro caso, pois todos esses serviços vão ser necessariamente objeto de privilégios exclusivos, quer os retém em si o governo local, quer os confie a executores por eles autorizados. De modo que são privilégios exclusivos, mas não monopólios. Na significação, eu concluo, na significação do privilégio da atividade econômica. Não se trata de um mero jogo de palavras, não. É muito mais do que isso. Por quê? Porque, na verdade, se nós concebêssemos que a Caixa Econômica Federal, por força do Decreto-Lei 204, exerce um monopólio, que seria monopólio de atividade econômica, amanhã nós teríamos que sujeitar a Caixa Econômica Federal, na exploração dessa atividade, às regras da concorrência. Teríamos que submeter o CAD. Teríamos que, por exemplo, obrigar a Caixa Econômica Federal, os seus franqueados, a vender outros produtos, inclusive da loteria estadual, fazendo concorrência. Ou seja, nós faríamos uma outra migração. Nós acabaríamos fazendo migrar aquilo que era ilícito, se tornou lícito no campo do serviço público, agora para o campo da atividade econômica em sentido estreito. O que é serviço público? Não há dúvida. É Luiz Roberto Barroso, mesmo que diz, está lá na Revista de Direito Público, volume 77, são serviços públicos as atividades que a lei definir como tal, submetendo-nos à disciplina específica. Eu vou me permitir, senhor presidente, porque agora me chegaram algumas anotações que eu tinha em relação ao outro caso, insistir o tempo suficiente para que eu possa folhear essas páginas, em que essa concepção do serviço público é buscada da atividade que se presta a dar satisfação a necessidades de cujo suprimento depende a coesão social, a Ricine Lima e Leon de Guy, para observar também que esta atividade, a atividade lotérica, que é serviço público, e todos os autores mencionados pelo eminente ministro Marco Aurélio disseram,